Bom, continuando então aqui o nosso estudo da vibração forçada com amortecimento, nós vamos ver então a segunda situação. Bem, vimos a primeira situação, né, que foi a força diretamente aplicada, né? Então, a força diretamente aplicada, né, ela implicava em que o nosso sistema, né, olhando aqui atrás, né, nós tínhamos essa situação aqui, né, essa situação aqui. Então nós tínhamos o sistema, né, massa, mola, amortecedor e a força aplicada. E com isso nós tínhamos o deslocamento da massa. Então a gente viu que esse tipo de situação gerava, né, uma resposta, né, em que essa resposta ela continha, no caso, somente pensando na resposta particular, né, ela, XP, né, ela continha uma amplitude máxima e ela era harmônica, né, na frequência da excitação e com ângulo de fase, né? Então, assim, a gente tinha aqui o deslocamento máximo da parcela particular e o ângulo de fase da parcela particular. Mas, se a gente não tivesse condição inicial nenhuma aplicada e somente força, a gente não teria que botar, né, isso aqui. Opa. A gente não teria que colocar isso aqui, esse índice P aqui, tá? Bom, de qualquer maneira, o que acontece é que essa amplitude máxima, repare o seguinte, o x de t, ou seja, a posição do sistema a cada instante de tempo, ele vai depender, obviamente, do tempo, né? Ele vai depender da frequência da força, né? E ele vai depender do, da amplitude máxima, né? E do ângulo de fase, que é o ângulo entre a resposta e a força, né? Bem, então assim, esse parâmetro aqui, né, que é a amplitude máxima, né, ele acaba sendo o parâmetro mais importante, né? Porque essa amplitude, a gente viu que ela depende, né, da frequência da força, né, e da amplitude máxima da força, né? Então esse x, ele é uma função da amplitude máxima da força, que foi chamada de F0, como também da frequência da força. Então, a resposta, né, a cada instante do tempo ela depende da frequência, mas também depende da amplitude máxima, que por sua vez depende da força máxima e da própria frequência da força. Então, esse parâmetro aqui, ele acaba sendo o mais importante, o mais relevante, né? Porque é o que vai nos dar a situação mais crítica da frequência, da resposta, né? Em termos de amplitude. E esse aqui vai nos dar o ângulo, né? O retardo, o atraso, que também, por sua vez, depende da força, né? E depende da frequência. Na verdade, depende da frequência. E, né, conforme a gente viu nessas expressões aqui, né? Nessas expressões aqui. A expressão a expressão do módulo a expressão aqui do módulo de x sobre a, a, o deslocamento estático, né? E aqui, né, o ângulo de fase, né? O arco de a tangente é isso daqui. E esse R aqui é a razão das frequências. Então, é, é, no caso de x, né, da amplitude máxima, ele depende de F sobre K, de F0 sobre K, que é o delta zero, né? Então, por isso que aparece o delta zero aqui, para não ficar F sobre K. Mas, indiretamente, ele depende, sim, do valor da força máxima.
E a esse par de expressões a gente deu o nome de função de resposta em frequência. Então, conforme eu falei, a aplicação disso aqui, ela está quando a gente tem uma situação de projeto, né? De projeto em que a gente quer realizar a identificação, né? Identificação do comportamento dinâmico, né? Da resposta dinâmica de uma estrutura, né? Ou então, quando a gente tem uma estrutura e que a gente quer conhecer, a gente, a gente quer conhecer qual é o comportamento dinâmico dela, então a gente vai fazer um teste para isso, ou seja, uma estrutura que já existe. Mas o mais comum é, a partir de testes, né, de testes dinâmicos, a gente chegar na identificação do comportamento dinâmico da estrutura, né, de uma estrutura, né? Então, essa é uma situação em que a FRF, que é uma ferramenta, é uma expressão, né, uma ferramenta matemática muito útil para a identificação do comportamento dinâmico e muito aplicada na situação de projeto. Bem, agora nós vamos passar para. Então, esse era o caso 1, né? Esse era o caso 1, voltando aqui, né? Só para lembrar, em que a gente tinha a força diretamente aplicada. Agora a gente vai passar para o caso 2, né? Para o caso 2, em que nós temos, né? Aqui eu tinha sublinhado a força, né? A força diretamente aplicada. Então, aqui estão as duas expressões da função de resposta de frequência, também representada pela letra H maiúscula, né? Agora nós vamos para a segunda situação, que é o movimento da base, que é uma situação análoga àquela que nós vimos para a vibração forçada sem amortecimento. Ou seja, é essa situação aqui, né, em que o sistema massa mola amortecedor, ele é submetido não mais a uma força, ele é submetido a o suporte da suspensão, né? A gente chama a massa e a mola e a mola e o amortecedor de suspensão, né? A suspensão. Como é a suspensão do carro, né? É mola, né? Mais amortecedor, né? Bom, então nós temos aqui nesse caso que a, agora o que se move é o suporte da suspensão. Então ele se move, né, como a gente já tinha visto antes, com uma história, com um deslocamento no tempo, y, que eu vou chamar de y de t, para diferenciar do deslocamento da massa, que eu vou continuar chamando de x de t. Tá? Então, o que acontece? O deslocamento do suporte ele é harmônico, ele tem uma amplitude própria, uma amplitude máxima própria dele, y maiúsculo, e tem uma frequência. E a resposta da massa vai acontecer na mesma frequência, com amplitude máxima própria dela. Bom, nessa situação, o que acontece? Nós não temos força, né? Então, a nossa equação de movimento, ela é homogênea, mx2 pontos mais cx ponto mais kx igual a zero. Eu não tenho força externa. Mas o que eu tenho? Eu tenho um deslocamento, x e um deslocamento y, né? Um deslocamento x e um deslocamento y. Eu tenho uma velocidade x ponto e uma velocidade y ponto. Ou seja, eu tenho o deslocamento da massa, né? Eu tenho o deslocamento do suporte, na verdade, o deslocamento do suporte leva ao deslocamento da massa. Consequentemente, eu tenho a velocidade do suporte, a velocidade com que o suporte se desloca, e eu tenho a velocidade, né? E o deslocamento do suporte leva à velocidade do suporte. E eu sei que a força de amortecimento, tanto a força da mola, né,
que eu vou chamar de FK, quanto a força do amortecedor, que eu vou chamar de FC, né? Elas são respectivamente proporcionais ao deslocamento, ou melhor, à deformação da mola, nesse caso, e ao movimento, né, do amortecedor, né? Então, a força da mola, FK, ela na verdade vai ser igual a K vezes o deslocamento da mola, né, subtraído de K vezes o deslocamento do suporte. Ou seja, quando o suporte se move, né, ele leva a mola, né? Então ele leva a mola e a massa se desloca. Então assim, eu tenho aqui o suporte se desloca com y de t, né? Y de t. Eu tenho aqui a mola está presa no suporte. Eu tenho aqui a massa, né? Então o que que acontece? Quando o suporte se move, né, a massa se move com esse y, a mola também, e depois a massa ela se move com x, né? Então o que acontece? O y de t ele é comum à massa e à mola, e o x de t é comum só à massa. Então o que a mola efetivamente deforma é a diferença dos dois, né? Então na verdade é isso aqui. Então o que acontece? A deformação a deformação da massa, o movimento da massa, vai gerar Kx. E o movimento do suporte vai gerar Ky, né? Então, na verdade, é o K vezes x menos y, né, que vai ser a força da mola, ou seja, é a deformação líquida, né, líquida da mola é que gera a força da mola. E o mesmo vai acontecer para o amortecedor, né? Então, agora, se eu coloco o amortecedor aqui, né, o que vai acontecer? Como a força de amortecimento é proporcional à velocidade, né? Então, o suporte vai se deslocar com uma velocidade y ponto e a massa com uma velocidade x ponto. Então, aqui também a gente vai ter a diferença das velocidades, a diferença das forças, né? Cx ponto menos cy ponto, ou seja, cx menos x ponto menos y ponto é que vai ser de fato a força do amortecedor. Então vai ser aqui a velocidade líquida do amortecedor, tá? Então é isso que está aqui, certo? Então isso que está aqui antes tem a equação de movimento, né, que eu fiz aqui, escrita dessa forma aqui, indicando força do amortecedor e força da mola, como eu fiz aqui, né? E eu vou substituir FC por Cx ponto menos Y ponto, como está aqui, né? Aqui, e FK como sendo K vezes X menos Y, como está aqui. Então, isso é igual a zero. Aí, quando eu desenvolvo aqui essa parcela do C e essa parcela do K, e deixo x de um lado e y do outro, a equação fica dessa forma aí. Então, na realidade, a nossa equação de movimento, agora ela vai ficar, né, substituindo então o FC e o FK, ela vai ficar dessa forma aqui. M2 pontos mais CK mais KX igual a CY ponto mais KY, certo? Então, a força, né, a força externa, na realidade, ela vem sobre a massa, ela vem do amortecedor, né, e vem da mola, né? Vem do amortecedor e vem da mola. Então, o que vai acontecer, né, é que a gente agora então vai substituir a expressão para o x de t, a expressão para o x ponto de t, né? A expressão para o y de t, a expressão para o y ponto de t, conforme está aqui atrás, né? Conforme está aqui atrás não, aqui, né?
conforme está aqui. E a partir dessa expressão e dessa expressão, a gente vai derivar e tal, obter o y ponto e o x ponto, vai substituir, né? E vai chegar expressão aqui, né? Então a gente vai ter esse termo aqui todo entre parênteses multiplicando o x maiúsculo, que é o deslocamento máximo da massa, e esse outro termo aqui entre parênteses multiplicando o deslocamento máximo do suporte. Então, fazendo o mesmo raciocínio que eu fiz antes, né, para o caso 1, só que no caso 1 não era y, era um delta zero, onde esse delta zero era o F0 sobre K, porque eu tinha uma força externa aplicada. Então, essa força externa dividida pelo K, sem frequência, ela constante, ela geraria uma deformação delta zero. Agora não, agora eu não tenho mais F0, eu tenho o deslocamento do suporte, né? Eu tenho o deslocamento do suporte, então esse y que aparece aqui é o deslocamento máximo do suporte. Então eu vou fazer a mesma coisa, eu vou jogar o y para baixo do x e eu vou ter a relação x sobre y, que a leitura é feita, né? A relação entre o deslocamento máximo da massa, né? E o deslocamento máximo do suporte, né? Então agora o raciocínio é o seguinte: se eu tenho uma situação real em que eu tenho um suporte se deslocando por algum motivo, qual vai ser o deslocamento máximo da massa? Então repare, agora, como eu coloquei aqui, a perturbação ela vem do suporte, como está explicitado aqui, né? Quando a gente faz isso aqui. Então agora qual é a pergunta que a ser respondida é: qual é o deslocamento máximo do sistema, ou seja, da massa do sistema, em função do deslocamento máximo do suporte, e não mais da força máxima aplicada. Bom, então, de posse disso aqui, a gente vai fazer então essa fração aqui, vai explicitar essa razão aqui, vai então jogar esse termo aqui entre parênteses para baixo desse aqui, né? Vai aqui, como está aqui, né? Vai dividir por K, por causa desse K aqui, como a gente fez no outro caso, e vai ficar dessa forma aqui, né? Onde a gente tem, de novo, a gente tem M sobre K, né? De novo, e C sobre K, aqui e aqui, né? Então, o que vai acontecer? A gente vai ter essa expressão, né? Depois de substituir C sobre K, M sobre K e tal, a gente vai ter aqui, vai aparecer de novo a razão das frequências, né? Aqui, aqui, aqui. E a gente sabe que a razão das frequências é igual a R, a gente vai substituir por R, 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 e vai obter isso aqui. E novamente, o que nós temos? Nós temos um número complexo no denominador, mas agora a gente também tem um número complexo no numerador, né? Antes a gente só tinha 1 sobre 1 menos r ao quadrado mais i 2 zeta r. Agora a gente tem 1 mais i 2 zeta r sobre 1 menos r ao quadrado mais i 2 zeta r. Então o nosso numerador, ele também é complexo, né? Então é como se a gente tivesse x sobre y igual igual a 1 mais a, né? Se eu chamar isso aqui é I2 zeta R, eu vou chamar de B aqui, né? Sobre a, que é o 1 menos r ao quadrado, que é a parte real do denominador. Aqui, na verdade, tem um i, né? Mais ib, certo? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos no caminho, né? No mesmo caminho que a gente foi para o caso da função de resposta em frequência. Ou seja, como se trata de um número complexo, a gente vai trabalhar, né, com o conjugado do denominador, vai multiplicar em cima e tal, vai desenvolver, mas na busca aqui das duas informações que um número complexo traz: módulo e fase, né? Então agora a gente tem essas duas expressões aqui. Essa expressão do módulo, da mesma maneira que lá no primeiro caso,
né? A gente obteve a função de resposta em frequência. Agora, nesse módulo aí, a função de resposta em frequência, ela tinha, o módulo dela era x sobre delta zero, né? Que era aquela expressão 1 sobre exatamente esse denominador que está aí, né? Agora, no caso do deslocamento suporte, a gente vai ter um outro termo que é apropriado para esse caso. Porque nesse caso a gente não está, na verdade, a gente não tem uma expressão que vai nos permitir levantar, pelo menos diretamente, a resposta dinâmica da estrutura. A gente vai ter um termo que vai relacionar, né, vai relacionar o deslocamento do sistema em função do deslocamento do suporte, né? Que é igual a 1 mais 2 zeta-r. Então, isso aqui seria o módulo, né? 2 zeta-r ao quadrado dividido por esse denominador, pelo mesmo denominador. Então, agora a gente vai chamar essa expressão, também vai ganhar um nome especial, que vai se chamar transmissibilidade de deslocamento, TD, tá? Ou seja, é um TD que é função da frequência do IF, né? Como era o H lá, a função de IF, e ômega F, e ômega F. E também tem um ângulo de fase. O ângulo de fase, qual é a leitura? Qual é o atraso de fase entre o deslocamento da massa, ou seja, do sistema, e o deslocamento do suporte, tá? Que é uma outra expressão diferente daquela que a gente viu, lá em cima, né? Então, por que recebe esse nome de transmissibilidade de deslocamento? Ora, da mesma maneira que lá, naquele caso, a gente, a gente usa um nome apropriado para a expressão, né, a função de resposta em frequência, ou seja, se eu aplicar uma força variável, eu vou levantar a forma como o sistema responde em frequência, né, e aquela aplicação ao projeto. Agora eu tenho uma situação em que eu não estou aplicando uma força, em que existe uma perturbação que mexe com o suporte do sistema e que consequentemente mexe com o sistema, né? Então aqui é a perturbação e aqui é o movimento do sistema. Então agora esse caso já é um caso mais que é também voltado para o projeto, né? Mas ele também tem muita aplicação em situações que já existem, que não sejam projetos, né? Como por exemplo, né, você tem um, um equipamento, né? Um equipamento, né? Um equipamento que está apoiado em mola e amortecedor, ou seja, numa suspensão, num piso, né? E esse piso ele está vibrando, né? Ele está vibrando. Então, se ele está vibrando, né? Se ele está vibrando, o que vai acontecer? Ele vai botar essa massa para vibrar, né? E vice-versa, a massa pode estar vibrando e transmitindo o movimento para o piso. Então, existe uma relação entre os dois. Então, assim, quando a gente tem essa situação, né, em ambas as situações, quer dizer, quando a coisa vem de baixo para cima ou de cima para baixo, né, o que acontece? É uma situação, fica muito mais, isso aqui fica muito mais aplicado a uma situação que já existe e que a vibração original, ela está provocando uma vibração indesejável na outra parte. Ou o piso está provocando uma vibração indesejável na massa, ou a massa está provocando uma vibração indesejável no piso. Indesejável do verbo muito alta, né? Então, tem que haver uma ação para resolver isso. E essa ação é o quê? É mexer com os parâmetros da suspensão, né? De maneira que a transmissão da vibração seja reduzida, né? Então, por isso que se chama de transmissibilidade, ou seja, é uma expressão que ela te dá o quanto está sendo transmitido de um lado para o outro, né? De uma vibração de um lado para o outro, tá certo? Então, por isso se chama transmissibilidade de deslocamento, porque a gente está fazendo uma relação entre deslocamentos, certo? Deslocamento da base e deslocamento da massa.
tá? Então, esse tipo de aplicação, ele já é uma aplicação, também é no projeto, né? Quando você quer estudar qual é a transmissibilidade do, do que está ocorrendo, por exemplo, num veículo, né? Quer dizer, o fabricante do veículo ele vai projetar a suspensão, quer dizer, o conjunto massa-mola, a conjunto mola-amortecedor do carro, em função do tipo de excitação que ele vai receber e em função do conforto interno no carro, certo? Então ele vai mexer sim com a transmissibilidade, tá? Mas nos casos de engenharia em que a situação já existe, o que se busca é o quê? É trabalhar no isolamento da vibração. Então, quando você está falando de transmissibilidade, você está falando de isolamento da vibração. E aí você pode ter muitas situações em que a vibração, uma máquina instalada, ela provoca uma vibração indesejada, ou ela é instalada num local em que a vibração está indesejada. O engenheiro, no caso, ele tem que trabalhar numa situação existente, não num projeto, para mexer na suspensão do sistema e melhorar o isolamento, tá? Continuando aqui, né? A gente tem o seguinte: como a função de resposta em frequência, a gente viu que o módulo dela é isso aqui, e quando a gente olha para a expressão do módulo da transmissibilidade de deslocamento, a gente vê que o denominador é o mesmo, né? O denominador é o mesmo, né? Isso tudo aqui, na verdade, essa aqui é a raiz quadrada de tudo. Aqui é a raiz quadrada de baixo, porque a raiz quadrada de 1 é 1, na verdade é a raiz quadrada de tudo. Mas a gente vê que esse denominador é idêntico a esse daqui. E o numerador, ele é diferente, né? Porque ele tem esse a mais aqui. Então, então, a partir dessa semelhança entre essas expressões, escrever que a transmissibilidade de deslocamento é igual à função de resposta em frequência multiplicada pela raiz quadrada, né, do numerador lá de cima, tá? Bom, e graficamente? Graficamente, né, para fechar aqui, nós vimos aqui atrás o gráfico de módulo e fase da função de resposta e frequência, né? Então a gente pode ampliar aqui de novo para a gente lembrar do aspecto das duas curvas, né? Onde a gente se fixou muito nessa região aqui, que é a região de maior amplitude, em função do amortecimento. Agora a gente olha a expressão do módulo, né, do módulo da transmissibilidade de deslocamento, e a gente vê que, obviamente, que se a expressão, né, a expressão é outra, isso está bem claro aqui, né? Você tem a função de resposta em frequência, que é aquele outro gráfico, alterada por isso aqui, dá a transmissibilidade. Então é claro que o gráfico ele é diferente. Ele é parecido, mas é diferente. Então a gente vê aqui, né? A gente vê aqui que ele é diferente. E a maior diferença dele, aqui nós temos novamente a família de curvas em função do amortecimento, né? A amplitude caindo, quanto maior é o amortecimento, a amplitude máxima, isso já era esperado. Mas existe aqui uma grande diferença que está nesse cruzamento das curvas aqui, coisa que não existe, né? Não existe no outro, né? Vamos voltar aqui para a gente ver que isso não existe, né? Você vê aqui, isso não existe, não existe cruzamento das curvas nesse gráfico, certo? Então, por que acontece isso aqui? Porque, obviamente, a expressão matemática é diferente. Mas qual é a explicação física para isso aqui? Bom, antes da explicação física, a gente tem que olhar o seguinte: que ponto é esse aqui? Esse aqui é o ponto raiz de 2, ou seja, é quando a razão das frequências, que é esse eixo aqui, né, é igual a raiz de 2, ou seja, é quando o ômega é da força sobre o ômega natural, ele é igual a raiz de 2, ou seja, ele é igual a 1,4, né? É maior que 1. Então,
O que vai acontecer aqui? Né? Você vê, ele está entre 1 e 2, quase na metade do caminho. A metade do caminho seria 1,5. Ocorre o cruzamento das curvas. E o mais interessante aqui é o seguinte, é que o cruzamento, quer dizer, a partir da razão de frequências maior do que raiz de 2, né, ou seja, a partir daquele ponto em que a frequência da força é maior do que 1,4 vezes a frequência natural, ocorre um fenômeno interessante. Ocorre uma inversão das curvas, das curvas em relação ao amortecimento. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Essa setinha está indicando que essa primeira curva aqui, né, ela é a curva do zeta1, certo? E a curva do zeta1, quando a gente está aqui, é a curva seria essa curva aqui, a curva mais baixa. Então, antes da raiz de 2, da razão das frequências raiz de 2, essa curva, ela provoca um amortecimento altíssimo, né? Ou seja, ela provoca uma redução muito grande na amplitude da resposta, a amplitude máxima da resposta, né? Enquanto que depois do raiz de 2, ela provoca a maior amplitude, né? Então a gente vê isso aqui, a gente vê que essa daqui já é a curva 0,5 e assim por diante. Ou seja, o fenômeno que ocorre aqui é que antes do raiz de 2, né? Antes de 1,4, quanto mais amortecimento, menor a amplitude máxima. Porém, depois do 1,4, é o contrário. Quanto maior o amortecimento, maior a amplitude. Tá? Bom, qual é a explicação para isso? É óbvio que tem a explicação matemática, que vem lá da expressão, né? Mas a explicação física, que é a explicação mais interessante, né? É que quando você, a partir do raiz de 2, né? O que vai acontecer? Né? A partir do raiz de 2, do R igual a raiz de 2, se a gente vem aqui na expressão do módulo, né, do módulo de x sobre y, e a gente substitui R igual a raiz de 2, o que vai acontecer? Primeiro, uma coisa que eu não chamei a atenção aqui é que o R igual a raiz de 2 provoca uma transmissibilidade 1. O que é a transmissibilidade 1? Isso quer dizer que toda vibração passa, né? Na medida que isso aqui aumenta, indica que quando a frequência da força começa a aproximar da frequência natural, a transmissibilidade é maior, né? Você vê aqui é 5. Ou seja, se o sistema trabalha com esse amortecimento aqui, ele trabalha exatamente na frequência natural, a transmissibilidade vai ser 5 vezes, ou seja, se a vibração tem amplitude 1 centímetro, ela vai gerar uma amplitude de 5 centímetros no sistema que está recebendo aquela vibração, né? E na medida que a gente se afasta daqui para cá ou daqui para cá, essa amplitude obviamente diminui. Agora, o interessante é que quando chega em raiz de 2, ela volta a ser 1. Ou seja, por que 1 quando aqui isso aqui é igual a 0? Porque, claro, se a frequência é 0, é uma força constante. Então, se você aplica uma força constante, ela passa um deslocamento constante, né? Desculpa. Ele vai passar todo para a massa, né? Então, se você aplica 1 centímetro no suporte e não tem frequência, ele vai empurrar a mola e que vai empurrar a massa 1 centímetro. Agora, quando chega na frequência, na razão de frequência raiz de 2, 1,4 a frequência natural, ele volta a ser 1. Então, nessa frequência, a transmissibilidade é total, tá? E quando você começa a aumentar a frequência, a transmissibilidade vai caindo. Quando você vai aumentando a frequência da força em relação à frequência natural.
Tá? Agora, o porquê da raiz de 2 é só substituir raiz de 2 na expressão do módulo. A gente vai ver que vai dar 1, tá certo? Da mesma maneira que se substituir zero, né? Se substituir zero nessa expressão aqui, né? Nessa expressão aqui, né? Nessa expressão aqui. Então, se aqui é zero, R é igual a zero, aqui vai ficar zero, aqui vai ficar zero, aqui vai ficar zero, vai ficar 1 sobre 1. E se for raiz de 2, se a gente substituir, também vai ficar 1 sobre 1, tá? Agora, o motivo físico do aumento, é claro que se eu substituir matematicamente aqui, eu vou também obter aquele fenômeno ali. Mas o motivo é o seguinte, é que quando você passa dessa raiz de 2, dessa razão raiz de 2, né, o que acontece? Se você continuar aumentando o amortecimento, o amortecedor ele vai passar a transmitir mais, porque ele vai estar mais duro, ele vai estar reagindo mais, né, do que quando ele é menos, quando ele tem um amortecimento menor, tá? Então, quanto maior o amortecimento, nessa situação, né, da frequência ser maior do que, do que 1,4 a frequência natural, o que vai acontecer? Quanto mais amortecimento você tiver, mais ele transmite, porque mais ele vai estar reativo, mais ele vai deixar passar a vibração. É a mesma história que eu já tinha explicado, de passar num quebra-mola com baixa velocidade, quase parando, e com alta velocidade, né? É mais ou menos a mesma coisa. A reação do amortecedor é maior por causa da velocidade. Então, a pancada passa mais para dentro do carro porque o amortecedor ele fica mais reativo e não deixa a mola trabalhar, tá? Bem, então para terminar, nós temos aqui também o gráfico de fase, né? E o mais importante é dar uma olhada, como tá observado aqui, nos comentários em relação a esses gráficos, na página 283 do livro, né? Do nosso livro-texto, que é o livro do Hall, né? Então, na página 283, está lá essa figura e os comentários, né, dos detalhes mais relevantes encontrados aí. Mas, de uma certa forma, eu já comentei aqui os detalhes mais relevantes, principalmente em relação a esse gráfico aqui do módulo, tá? Bom, então é isso, né? No próximo vídeo a gente continua e vai falar agora da questão da transmissibilidade de força, ou seja, da mesma maneira que a gente tem transmissibilidade de deslocamento, a gente sabe que tudo aí tem força envolvida. Então, não só interessa a transmissibilidade do deslocamento, que isso está muito relacionado ao conforto, né? Como também a transmissibilidade de força, né? Que é o TF. Ou seja, a transmissibilidade de força está relacionada às solicitações, às tensões, às solicitações de carga sobre a estrutura que está recebendo a vibração devido a uma vibração externa, né? Não a força. E o que essa carga que está chegando, ela representa, né? Ela pode vir a representar em termos de tensões mecânicas para a estrutura que está recebendo a vibração. Então a gente vai ver esse outro conceito no próximo vídeo.